Eu percebi que ele não estava querendo conversar direito comigo, estava meio quieto. Eu falei, Cossielo, mano, você achou que eu era um cara arrogante? O que foi? Aí ele falou, mano, posso falar pra você a verdade na moral mesmo? Falei, claro, vai, fala aí, fala aí. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje eu vou contar pra vocês a história de quando o Cossielo não quis conversar comigo porque ele estava com medo de falar comigo. Fica até o final do vídeo que você vai entender muito sobre essa história também e vai entender a moral dela sobre quando a gente tem impressões precipitadas sobre alguém. Então vem comigo para mais um relato não verbal. Essa história começa em 2021, quando eu fui convidado pelo Júlio Cossielo do canal Canalha, um youtuber gigante aqui no Brasil, para gravar um vídeo com ele do quadro Se no Castigo. Quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, mas também fiquei um pouco receoso, né? Porque assim, eu nunca tinha gravado com um youtuber tão grande, né? Com um público tão grande quanto o Cossielo do canal Canalha. E quando eu comecei o Metaforando, eu lembro que eu saí mandando mensagem para vários youtubers gigantes assim, youtubers brasileiros. E a vasta maioria nunca me respondeu. Inclusive, né, vez ou outra ali numa BGS da vida, numa CCXP, eu acabava ouvindo alguma conversa de que, na verdade, os youtubers grandes no Brasil, alguns deles não simpatizavam muito comigo porque eles achavam que o Metaforando ia acabar explanando eles em algum momento, por conta dos vídeos de análise. Então eu já cheguei com um pouco de medo ali, falando, pô, será que o Cossielo vai ser um desses caras que não vai querer trocar ideia comigo? Mas ele me chamou pra gravação, pá, fui lá pra São Paulo gravar com ele. Cheguei no local, mandei mensagem pro Cossielo, começamos a esperar e nada. Cossielo não me respondia no WhatsApp, Cossielo não tava chegando ali no lugar, nada. Eu já comecei a ficar em choque, falei, pô, meu, será que é uma pegadinha do cara? O cara tá me zoando, tem alguma câmera filmando, vamos ver o Metaforando como que ele se vira sozinho. Pensei assim também, será que o cara não vem mais? Será que o cara desistiu por algum problema e não avisou? Putz, já começa a pensar em um monte de coisa que pode dar errado. Mas aí o Cossielo chegou. Ele chegou, entrou no local, entrei no local onde ia ser a nossa gravação, comecei a falar com ele, mas aí eu percebi um negocinho um pouco estranho. Eu vi que o Cossielo estava muito quieto, comparado, obviamente, com o que a gente vê nos vídeos. E claro que o que a gente vê no vídeo não é a vida real. E claro que também, pelo contexto, a gente nunca tinha conversado pessoalmente, então também fazia sentido ele estar mais calado. Mas o que eu percebia nele não era apenas estar calado por a gente não ter intimidade. Era assim, sabe quando a pessoa fica calada porque ela tá meio que tentando entender qual é a sua? Eu percebia muito isso nele. Ele ficava quieto, posicionava longe de mim, ficava ali meio que me encarando, tentando sentir qual que era a minha vibe. Aí ele não falava muito, já saía de perto, aí eu puxava papo, ele já cortava o papo, ia fazer as coisas dele lá. Eu falei, bom, o cara tá ocupado com a gravação, obviamente, mas eu tô percebendo que ele tá meio receoso de conversar comigo, ele não tá muito confortável. Nisso eu comecei a pensar nas possíveis problemáticas. Pô, a gente vai ter que passar aqui a gravação, pelo menos 2 horas de gravação, nós vamos estar juntos aqui. Se ele for conversar comigo assim, de forma travada a gravação inteira, pô, será que eu não vou acabar ficando ansioso, porque a gravação não vai fluir, e se eu ficar ansioso não vai acabar atrapalhando a forma que eu me comunico, se eu posso ficar mais nervoso ainda e me comunicar de uma forma pior no vídeo? Já começa a pensar em umas coisas que podem dar errado. O que eu fiz então? Vendo que o Cossielo estava mais receoso, estava mais na dele, estava meio quieto, eu comecei a puxar papo com ele e fazer piada. Ele rapidamente começou a fazer um monte de piada de volta e eu então comecei a imitar, né, espelhar, fazer um espelhamento não verbal da forma que o Cossielo estava se comunicando. Então ele dava risada alto pra caramba, eu dava risada alta também. Ele berrava e falava assim, porra viado, não sei o que, eu repetia as mesmas palavras dele, utilizando ali o mesmo linguajar, o mesmo tom de voz e rapidamente a gente começou ali a se conectar na gravação e a gravação fluiu maravilhosamente. Fez piada pra caramba, deu risada pra caramba. Eu tomei uma panelada na canela enquanto tocava gaita. Tomei um choque de uma raquetinha elétrica. Porra, foi engraçado pra caramba. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que, assim, entre um momento e outro da gravação, quando a gente tava nos bastidores, ele falava várias vezes em tom de surpresa genuína. Caramba, velho, porra, viado, pô, não é que tu é gente boa mesmo? Caralho, viado, pô. Ó, tu é gente boa, cara. Pô, não é que tu é gente boa, cara. O moleque é gente boa mesmo, cara. Falando assim em tom de surpresa, né? Eu falei, porra, que surpresa é essa? Como o cara se surpreende por eu ser gente boa? Eu sou gente boa, não tem surpresa nisso. Tá curtindo esse relato? Quer saber como que eu fiz ali pra conseguir conversar, trocar ideia e criar uma sintonia com o Cossielo? Então você precisa urgentemente se inscrever aqui no canal Metaforando para receber mais vídeos como esse e também curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa entender mais sobre influência e relações sociais. Dito isso,
bora continuar pro relato. E ele falava várias vezes isso e me chamou a atenção, eu fiquei curioso. Assim que a gravação acabou, eu fui lá conversar com ele nos bastidores e falei, pô, Júlio, cara, eu percebi que você tava meio quieto mesmo, que você não queria conversar comigo. O que foi, cara? Você achou que eu era um cara arrogante? Que eu era um cara chato, fechado? Qual que foi a questão? Você disse ali em tom de surpresa várias vezes, pô, você é gente boa. O que aconteceu, mano? Conta pra mim. Aí ele falou, porra, viado, caralho, moleque, eu posso falar a verdade pra você mesmo? Na moral, posso falar mesmo pra você? Falei, fala. Ele falou, mano, a gente achou que tu não era gente boa, a gente achou que tu era um cara chato, um cara fechado, que ia ficar aqui analisando os outros, velho. Aí eu falei assim, a gente, né? Ele falou, pô, a gente. Acho eu que a gente tava falando a galera, ele, talvez os conhecidos dele do YouTube, já deve ter rolado um papo ali sobre mim. Mas aí foi isso, né? Ele disse que na visão dele, das pessoas que ele conhecia, dos amigos dele, enfim, dos conhecidos, eles achavam que eu, o Vitor Metaforando, ia ser um cara chato, fechado, provavelmente arrogante, que ia só querer ficar falando, não, você mentiu, você fez um AU 35, não sei o que, não sei o que lá. Por isso que ele estava mais desconfiado e por isso que ele estava falando menos comigo. Ele estava receoso, provavelmente até com medo, né? No sentido de desconforto, né? De conversar comigo e achar que eu ia ficar analisando ele. E quando ele me falou isso, rapidamente me veio o seguinte insight. Já pensou se o Júlio Cocielo tivesse pego essa primeira impressão dele, essa impressão com uma pré-concepção que ele tinha sobre o que ele achava que eu ia ser, e tivesse ficado firme nela? Imagina, se ele chega na gravação e fala, não vou dar muita conversa pra esse cara não, que esse cara aí vai querer ficar me analisando, vai querer ficar falando uns negócios aí meio chato e tal. Eu vou tratar ele de forma seca, vou falar pouco com ele. Já pensou se ele tivesse pensado nisso, levado essa primeira impressão adiante? A gente ia ter passado a gravação inteira sem dar risada, sem virar amigo, sem conversar, o material não ia fluir, ia ter sido uma gravação ruim, provavelmente o material final, o vídeo ia ter ficado ruim pra caramba também. Sem falar que a gente ia cortar muita possibilidade de gravação em outras situações, já chamei ele pra gravar várias vezes também. A gente conversa às vezes sobre vídeos também, que ele vai fazer no canal dele, vídeos que eu vou fazer no meu canal, a gente troca essa ideia. Tem o Júlio Cocielo como uma pessoa muito querida pra mim, mas veja bem, tudo isso foi capaz porque ele tinha uma primeira concepção, provavelmente não muito positiva em relação a mim, mas ele chegou lá na hora, decidiu conversar, decidiu ter a experiência de trocar ideia comigo, de ver qual é que era, e viu que não era nada daquilo que ele tinha pensado. E ali ele reformulou a primeira impressão dele para outra coisa, né? Transformou ela em outra coisa. E é basicamente isso, né? Essa é a reflexão desse vídeo. Muitas vezes a gente pode criar uma falsa pré-impressão de outra pessoa com base em qualquer coisa. Aquela pessoa usa determinadas roupas ou determinada coisa que eu acho que ela é de determinado grupo, que ela tem interesses em determinado grupo tal. Não vou conversar com ela. Não vou, porque, olha, é muito diferente do meu grupo e tal. E muitas vezes, se você pensar dessa forma, você vai estar fazendo uma pré-concepção totalmente equivocada. Você tem que ter experiência, tem que ir lá, ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, mesmo que você ache que ela vai falar algo que você não concorda, tem que quebrar essa barreira, ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, trocar ideia com ela e tirar as suas experiências. Não chegar com uma ideia, com uma pré-concepção ali, pronta e se firmar naquilo para tratar a pessoa de um jeito ou de outro jeito, tá certo? Essa é então a moral dessa história, desse relato não verbal. Mas fala aí, já aconteceu com você isso? Você já foi pré-julgado ou pré-julgada erroneamente? O que você teria feito no meu lugar? Comenta aqui que eu quero saber. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu!